Olá, eu sou Cíntia Pimenta. Você está aqui no Viva Mais Leve, um programa que a gente fala sobre saúde, bem-estar físico, emocional, espiritual, pela Bem Mais TV. E hoje a gente vai bater um papo muito legal com o pastor Gary Haynes. Gente, demais! Vamos falar sobre vida, sobre experiências extraordinárias com Deus e sobre como que é importante a gente estar distribuindo o amor para as pessoas, porque é isso que realmente transforma. Pastor, muito obrigada por aceitar nosso convite, Ah, tá? que alegria estar aqui Né? com uma paulista transplantada para Rio de Janeiro, né? É verdade, verdade. Gente, olha, eu fui estudar, né, para a gente conversar sobre a vida do Senhor e tudo mais. E, nossa, são muitas coisas, são muitas coisas. Veio de um lugar, saiu de um país e veio para um outro, num lugar super difícil de viver aqui no É, Brasil, que ele vai, gente, contar para da vocês. Califórnia para Da Amazonas. Califórnia, exatamente. Fala um pouquinho de como é que foi essa transição e assim, da sua experiência como criança, gente. Ele tinha 13 anos, né, quando aconteceu isso. Quando nós mudamos para cá, saí de um lugar na região central da Califórnia que chega a fazer até 47 graus no verão. Então, calor já estava acostumado, né? Frio também, lá faz alguns graus abaixo de zero no inverno. Mas quando descemos da rampa do avião em Manaus, aquele calor com umidade bateu, né? Como se fosse uma parede, assim, Aham. né? É forte o negócio. E depois, né, tentar falar português. Português é uma língua complexa, é É. muito mais difícil de aprender a nível de conjugação de verbos, coisas assim, do que inglês. Inglês é difícil, às vezes, para o pessoal brasileiro aprender pela pronúncia, coisas assim, mas a gramática do inglês é bem mais simples, né? E objetiva. E o português é complexo mesmo, muitas formas de conjugar e tal, aquela coisa toda. Então, assim, eu era uma piada ambulante no início. Falo, meu querer uma coca, para eles, kkk, todo mundo, né? Mas foi aprendendo e aí chegou ao ponto que, no mínimo, deu para arrastar um pouco no português hoje. Não, e assim, diferente, né, gente? Tá falando da Amazônia, né? Tá falando de gente com outra cultura, com outra cara, outro tudo, né? E como é que foi, assim, para um pré-adolescente sair do seu... Porque, gente, é a terceira geração, né? Já de É pastores, verdade, então é. já tá dentro desse meio, assim, já tá inserido no meio, mas mesmo assim, o jovem, ele tem essas questões, seus sonhos, né? Suas vontades e tudo Sim. mais. Como é que foi na sua cabeça na época fazer essa transição, a aceitação disso? A primeira coisa, Cíntia, que foi muito bacana da parte do meu pai, quando ele sentiu o chamado de deixar tudo, ele tinha um ministério que estava bombando na Califórnia, mas deixou tudo para ir servir a Deus na Amazonas, ele não chegou impondo na gente. Acho que foi muito sábio da parte dele. Ele entendia que Deus era grande o suficiente, que podia colocar em nossos corações e estar com ele também. Então ele falou, gente, eu não vou impor, eu sinto o chamado para o Brasil assim, assado, por causa disso. Sentou com a família e falou, mas eu quero que vocês apoiam e aceitam isso, cada um, antes da gente ir. Aí virou para minha mãe, ela falou, não, estou contigo. Meu irmão mais velho, beleza, pai, bora. A minha irmãzinha era muito pequena, então para ela não nem sentia muita Sentia. diferença. Mas eu estava, na época, com 11 anos de idade, eu falei, pai, eu não quero ir não. Ele falou, por quê? Eu falei, pai, a gente já mudou muito de lugar. Ele pegava a igreja aqui e ali. Uma época ele foi diretor de uma gravadora gospel, e a Aham. gente viajava. Eu falei assim: acabamos de assentar, já estamos tipo 3 anos na cidade aqui. Eu fiz amigos de verdade e eu não quero deixar. E eu tinha um melhor amigo na escola e um melhor amigo na igreja. E ele falou: filho, você ora comigo para entregar isso a Deus e deixar Deus agir? Eu falei: bora, pai. Aí nós oramos. Passou 2 semanas, o pai do meu melhor amigo da escola recebeu uma transferência para outro estado e em alguns dias já estava fora. Mais 2 semanas, o pai do meu melhor amigo da igreja também recebeu uma transferência de emprego e em um mês os dois tinham ido embora. Eu falei, pai, Deus falou, É. bora para o Brasil, né? E é bem assim que funciona mesmo. É por isso que é necessário a gente descansar, né? O descansar, ter paciência para esperar ver o que que Deus vai fazer, porque É, a gente, a palavra, né? Assim, já entrando, gente, naquele, ele escreveu esse livro, é o Poder da Língua, que fala muito sobre ser um best-seller.
e que fala totalmente sobre isso, sobre como que a nossa palavra, ela influencia no total da nossa vida, né? Total. Então, e a gente muitas vezes fala com Deus, mas a gente não tem paciência para ouvir, né? Às vezes é bem assim. E meu pai foi sábio nisso, né? Ele soube levar a gente. Chegamos na Amazonas, aí eu já com 13 anos de idade, e foi um choque, Sim, sabe? total. Cultural, língua, aquela coisa toda. E meu pai falava assim, se não adaptar, um de vocês, o filho meu, quando chegar em 16 anos de idade, vocês podem voltar para a Califórnia morar com os avós, eu permito. E eu vou ser bem sincero, no início eu estava contando quanto tempo faltava eu fazer 16 para eu ir embora. Calendário ali marcando, 16 eu tô indo embora. Mas depois eu comecei a amar o povo brasileiro, passou mais anos, eu comecei a me sentir parte do povo brasileiro, e chegou ao ponto, falei que eu quero ser brasileiro, e naturalizei, jurei a bandeira, e hoje eu sou brasileiro e mineiro, uai. Aí, gente, a terra do pão de queijo. E assim, a gente fala sobre... Estava no meio da mata, né? No meio da No selva. meio da selva. Sim, Manaus, na época, era uma cidade que estava recuperando de um período de primeiro... poucos conhecem a história, mas era riquíssima cidade Riquíssima. no século XIX por causa da borracha. Depois alguém pegou escondido, né, plantas e levou para Malásia, plantaram lá e quebraram de uma vez. Aí de uma vez Manaus quebrou e depois vieram com a Zona Franca, começou a prosperar. Mas a cidade ainda era meio pobre na época e pequena e comparado com hoje, cara, hoje é uma metrópole assim, rica, próspera, moderna e tal. Mas meu pai fazia muito trabalho no interiorzão, bravo, sabe? Então eu comecei a viajar com ele, foi uma experiência doida. Caí do barco uma vez à noite, ninguém viu, fui deixado para trás com o olho de jacaré brilhando na beirada e tudo. Mas sobrevivi, né? Eu tô aqui, sabendo que eu sobrevivi, tô com meus dedos todos, né? Então... E assim, acha que esse contato com a natureza e falando de Deus te trouxe revelações, assim? Deus se revelou para você através da natureza, do ambiente? Você fala revelar pela natureza, isso aí é um conceito que os antigos gregos chamavam de logos. O logos era o conceito deles de que você conseguia entender pela natureza que um criador fez aquilo tudo, que Deus fez aquilo tudo. Então, esse conceito é muito real, que pela natureza você consegue enxergar um criador que está por trás daquilo. Depois, quando o livro de João fala, a gente traduz que Jesus era a palavra, mas na realidade Jesus era logos. O apologista cristão, discípulo de Jesus, chamado Justinho, no ano 150 e pouco, ele faz uma explicação da fé para o imperador romano, e ele fala sobre isso. Ele fala, vocês falam sobre a Logos e que isso revela um Deus que criou. Eu te falo que esse Deus que você está vendo pela natureza é Jesus, ele era Logos. Né? São várias experiências em relação a isso que nós vamos contar para vocês, em relação à natureza, né? Como Deus fala com a gente através da natureza, ele é a natureza. Mas depois do intervalo, tá? Fiquem aí. Eu amo compota. Frutinhas e vegetais aqui nesses potinhos, assim, com caldas, muito bom. E essa da bendita compota, gente, arrasa. Aqui, de azeitona preta, o cheiro. Nossa, esse azeite é tudo de bom. Olha aqui, escorrendo azeite. Tem também essa de bacon que eu comi no sanduíche lá em casa. Cara, sensacional. As crianças ficaram loucas. A gente substituiu, tirou a maionese, né? E botou ela aqui, ó. Você pode comer também, ter a sua também, tá? Não ficar só passando vontade aqui. Acesse benditacompota.com.br e com o cupom do Viva Mais Leve tem desconto, né, gente? Olha aqui, tudo de bom. Macio, muito gostoso. Ô, Paulo, quando tiver outra parceria dessa, assim, Bem Mais TV, Bendita Compota, me chama, adoro fazer publi assim. Amei. Muito bom, gente. Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários que impactam. E isso por um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio, vídeo dos seus produtos e serviços, vídeos para canal no YouTube, produção para programa de televisão, vídeos para redes sociais e anúncios online, vídeos para influenciadores digitais, registros de feiras e eventos corporativos com um repórter, entre outros.
Conte com a nossa expertise em audiovisual para conquistar o seu público-alvo e vender mais através de vídeos que impactam. colabdobem.com.br. O que houve? Ai, minha boca tá muito ressecada aqui, ó. Seu sol, frio. O que é isso? Hidratante labial da Caju Cosméticos. Mentira, você comprou? O cupom de desconto do Viva Mais Leve. Ai, arrasou, gente. Poxa, eu que sou apresentadora do programa nem tenho o meu, você já agitou o seu, né? Deu mole. É, tem. E se você quiser também ter o seu produto da Caju Cosméticos, acesse o Instagram deles, adquira o seu, com o cupom Viva Mais Leve você tem um descontinho. Quem sabe você também não vai vir fazer uma publi aqui da Caju Cosméticos na Vem Mais TV. Voltamos aqui no Viva Mais Leve, estamos num bate-papo com o pastor Gary Renze, falando sobre como Deus se revela através da natureza, porque Ele é a natureza, né? Pastor, sabe que uma vez, eu nasci porque a gente anda por aí, né? Já viajou? Já viajamos um pouquinho aí, né? Aí fui até a Bahia, eu tinha lá uns 22 anos e eu tava num Então momento... tem 6 anos, né? 6 anos, tá pouquinho certo. tempo, gente, mas pouquinho tempo, tá? E aí eu tava várias questões interiores, né, minha, com a família, essas coisas nossas, né, normal. E aí eu falo assim, Deus, eu sei que Deus me ama, na época eu sabia que Deus me amava e que cuidava de mim, mas eu não entendia muito bem, né, eu achava que às vezes sim, às vezes não era sempre. E aí eu tinha uma mangueira enorme, eu passando embaixo da mangueira, olhei a manga, eu falei assim, Deus, você existe mesmo? Faz cair a manga. O que aconteceu? A manga caiu. Tá vendo? E no dia seguinte eu passei no mesmo lugar e não acreditando, falei a mesma coisa e caiu outra manga. Eu falei, não, gente, tudo bem, chegou, parou dessa brincadeira, já entendi tudo. Então, assim, a gente custa, né, a aceitar, tem uma resistência, né, dentro da gente. Às vezes, quando Deus está falando conosco, nós lutamos contra, né? Eu tive essa experiência quando Deus começou a me chamar para pregar também. Eu tô assim, não, Deus. Meu pai já é pastor missionário, meus avós meus bisavós eram obreiros, então acho que tá bom, a cota tá cheia na minha família, a senhora podia chamar de outra família, né, e deixar Eu queria servir a Deus, não estava dizendo que eu queria me rebelar contra Deus, mas eu não queria estar no ministério, porque eu sei que existe uma abnegação, um sacrifício envolvido, né? Sim. Aí lá na Amazonas, quando eu já estava com 14 anos de idade, já estava mais ou menos falando português, fomos num acampamento no carnaval com jovens, super rústico. A gente entrava antes, um dia antes, com um facão, limpávamos a selva, pegávamos, cortava madeira para fazer estrutura, para colocar lona de caminhão, fazer tendas, né, e tal, e foi bem bacana. E eu, numa rebeldia interna sobre o chamado de Deus, né? E se você está falando, Sim. essa questão das vezes a gente não querer ouvir de Deus, né? E tudo, eu ouvi um jovem amazonense, todos os jovens orando uma hora ali naquele acampamento, e começou a falar meu nome, Gary. E dali, quem falava meu nome de forma perfeita era só a minha família, né? E eles estavam lá. E eu vi meu nome. Eu fui andando no meio dos jovens, parei na frente de um jovem que estava com os olhos fechados, mãos para cima, e quando eu parei na frente dele, em inglês perfeito, ele fala assim, Gary, quem te fala é o Senhor teu Deus. Você está fugindo de mim, rebelando contra a minha vontade na tua vida, e se você parar de fugir e submeter, eu vou te usar, eu vou fazer milagres, eu vou te usar para falar com multidões de pessoas. E a parte mais linda, ele falou assim, e eu serei seu amigo pessoal. Uau. E ele repetia, eu sou o Senhor teu Deus falando, Gary, me escuta, né? Submete o que eu quero e você verá o que eu faço. E fui falando. Tempão, muito tempo. Inglês perfeito, sem sotaque. O inglês da Califórnia, porque lá tem sotaques regionais como o Brasil tem. O inglês da Califórnia é tido como um inglês, né, mais neutro, sem muito sotaque regional, que você usaria para apresentar um programa em rede nacional de TV, você procuraria gente com sotaque californiano. E ele estava falando com sotaque californiano, neutro, inglês perfeito, e quando ele termina, ele abre os olhos e sai andando como não me viu. Eu tento falar inglês com ele, para ele voltar, ele ignorou. Aí em português eu falei, peraí, ele voltou, foi conversar com ele.
Eu falei, você me conhece? Ele falou, não, mas meu nome você conhece, né? Ele falou, não. Eu falei, Gary. Ele falou, prazer, Gary. Ele não conseguia Não falar. conseguia E falar. até hoje eu conheço ele, não fala inglês e nem meu nome. Eu falei, da onde você aprendeu inglês tão perfeito? Ele falou, não, que inglês, eu estava falando em línguas. O que eu falei? Eu tive que traduzir para ele e ele diz, nossa, eu não acredito que é Nossa, isso. que Então legal. Deus, aí com aquele choque, eu falei, tá bom, Deus, eu vou parar de Tá, é. fugir, eu vou me submeter. Bom, E tem, também, ali já estava lá, né? Não tinha nem é, para onde correr, no meio daquela mata toda. o E milagre o desse, quem milagre pode negar, desse, né, que gente, é não tem Deus? como, não tem como. E tem sido uma vida gratificante, de sacrifício sim, Sim. mas tem valido a pena tudo até aqui e estamos numa nova fase para ver Deus fazer grandes coisas. Nossa, muito lindo. E assim, como que é essa questão de chegar num ambiente que não tenha, assim, o conhecimento do evangelho, né, como a gente conhece, através da Bíblia e tudo mais, e ter uma experiência ali nessa palavra, né, ter que com o poder dessa palavra evangelizar e trazer uma nova visão para as pessoas ali, que são de uma cultura totalmente diferente, e gente ainda estrangeiro Uhum. vindo. Como é que foi a aceitação Eu já disso? tive essa experiência várias vezes, né? Aqui no Brasil, como filho de missionário, indo em tribos no interior do Amazonas, que tem sua própria cultura. Também já estive no Iraque, no meio da guerra contra Saddam Hussein, pregando e vendo igrejas levantadas. E o que eu descobri? Primeiro, quando a gente está com outra cultura, a gente tem que entender que você não pode tentar impor tua cultura em ninguém, né? Você tem que ser sensível à cultura do outro, Boa. tentar adaptar a cultura dele. Mas entender que o evangelho, ele comunica além das culturas, né? E eu vi Deus trazendo para Cristo em bastante número no Iraque, o pessoal vindo para Jesus. Hoje, eu queria muito ir no Irã. Infelizmente, essa guerra, a tensão lá, me fez ter que segurar um pouco, senão estava indo esse ano para o Irã, porque o Irã está tendo milhões de pessoas vindo para Jesus. Eu Uau. conheci um casal de iranianos que estão aqui no Brasil. Antes deles se conhecerem ao casarem, aconteceu a mesma experiência com eles que está acontecendo com milhões de iranianos. Eles sonhavam que Jesus é o Senhor, acordavam e diziam, eu Uau. tenho que seguir Jesus. E converteram. Aí a esposa teve essa experiência, converteu, o marido teve, depois casaram, se conheceram, servos de Jesus, e milhões de iranianos estão. Então, a questão de comunicar através da cultura é entender que Deus é poderoso, o Evangelho é Sim. poderoso, né, e transforma independente da cultura. É isso, né? Voltando a esse o poder da palavra, o poder É. que porque ultrapassa do nosso entendimento, E né? o De poder como do ele. verdadeiro É. evangelho pregado, me dando licença um pouco aqui, esse livro que eu lancei agora, Porque Deus Ama Pessoas Atrapalhadas, é sobre o resgate do verdadeiro evangelho. Porque o homem, na sua tolice, na realidade, achou que ele tinha que adaptar o evangelho para fazer a versão que as pessoas vão aceitar melhor. Só que quando se faz isso, quando você desvia o evangelho, né, eu tenho um capítulo aqui que diz Evangelhos à venda, escolhe o seu, depois eu tenho outro sobre o poder do verdadeiro evangelho. E o que acontece é que quando você volta ao verdadeiro de Deus, o evangelho, tem poder, tem unção sobrenatural do Espírito Santo e transforma. Então, não sei por que o homem pensou que ele tinha que melhorar algo que já era perfeito do jeito que era, que é o Evangelho do Senhor Jesus, sabe? Então, assim, eu estou numa pegada hoje de chamar as pessoas de volta ao verdadeiro Evangelho e não deixar o homem tentar fazer a versão dele, porque não dá certo. É porque a gente fica adaptando a muitas culturas e acaba perdendo a essência. E tem também uma fala que é muito moderna, que é assim, o eu sou, eu tenho, eu sou o poder, eu tenho toda a manifestação dentro de mim e tudo mais. Acho que as pessoas se confundem um pouco porque acha que tira Deus disso, né? Fala, não, aí fica olhando só para si, não, é com as minhas mãos. Sim. Mas eu falo todo dia, eu sou o poder, mas não é que eu sou o poder, eu sou o poder que Deus colocou em mim, porque eu sou criatura e filha do Senhor. Esse é porque Deus ama pessoas atrapalhadas. Quem Deus não ama é pessoa cheia de si, Eu que disse, acha que não precisa de Deus, que ele sabe que ele é justificado por conta própria.
E você vê, Jesus confrontava esse pessoal e xingava Total, eles. total. Chamava de hipócritas, guias cegos, víboras, sepulcros caiados, bonito por fora e cheio de podridão por dentro. Então ele confrontava esse. Agora, quem vinha com problemas, com defeitos, com pecados, né, atrapalhado, mas que vinha com humildade, ele amava, ele abraçava, ele convivia com eles, né? Diferente do mundo religioso, que quer ver alguém assim e colocar de baixo nível. De Sim. Jesus, não. Não, eu falo isso direto com as pessoas, né? Porque às vezes, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu ia ao culto, aí a pessoa estava num churrasco. Aí eu falei, vamos, ela, não, mas eu bebi. Eu falei, cara, assim, tá, mas e aí? Você estava no churrasco, bebeu, mas agora você vai pro culto, toma um banho, Jesus arruma aí, ficava com o pessoal vambora. que bebiam na hora e ministrava para eles, aí, com amor, com carinho, né? Isso. Ele Então, faz vinho num casamento em que o pessoal já estavam, porque o cara vem e fala, moça, você vai dar o melhor vinho agora, quando já estão, né, meio passados? Então, sim. às vezes, assim, nós entendemos mal o que é a verdadeira mensagem e como que é Jesus, o verdadeiro Jesus bíblico, Eu sabe? acho que as pessoas estão entendendo muito mal como é que é, o que Ele é que cheio é de Jesus compaixão, verdadeiro. de amor. Não é só segunda chance, ele dá terceira chance, né? Você que está assistindo, não importa onde você está, o que você fez, Jesus te ama, quer te transformar, né? Você não precisa vir preocupado que você tem muito pecado. Deus te ama mesmo assim. Inclusive, eu quero contar rapidinho uma história que está no meu livro, de um pastor americano que eu assistia na TV, eu não conhecia pessoalmente, mas eu amava aquele cara. Um pastor negão americano, né, cheio de amor, um cara tão maravilhoso. E ele falava de um jeito que desarmava todo mundo. Aí ele contou e falou: o pessoal hoje quer esconder pecado. Eu falei: para quê? A gente tem que reconhecer quem somos e o que Jesus fez. Aí ele contou a seguinte história, que está nesse livro, né, o Porque Deus Ama Pessoas Atrapalhadas. Ele conta assim, que ele estava pregando, fez um apelo para a salvação, várias pessoas levantaram e vieram, uma mulher, ele viu levantar, jovem, mulher, levantar, tá, um passo para frente, voltar e sentar e não vir. Depois do culto, ele procurou ela, falou: escuta, eu vi, você quase foi na frente, o que aconteceu? Pastor, eu sou muito cheio de pecado, eu tenho muito pecado na minha vida, Deus não pode me aceitar, não, eu não mereço. Ele falou: não é assim, Deus te ama. Ah, não, eu não mereço. E ela, bem dura na linha que ela tomou, ele falou: vem no gabinete aqui essa semana conversar comigo. Ela falou: tá bom, mas não compensa não, mas vem mesmo assim. Ela foi. Ele disse que o Espírito Santo levou ele, antes de ouvir ela falar nada, começar a contar a história dele. E começou a contar que ele pecou nisso, pecou naquilo, que ele fez isso, fez aquilo. Quando ele estava na metade, ela falou: pastor, para. Você fez tudo isso? Tudo isso e mais, eu estou na metade. Falou: não tem que contar mais. Se Jesus pode te salvar e te usar, ele pode me salvar também. E ela aceitou Jesus. Uau! Passou um tempo, ela contou essa história para a família dela. Passou um tempo, veio no culto o pai dela, falou: é verdade, pastor, que você fez tal, que minha filha disse? Fiz tudo isso. E Jesus te ama e te usa assim? Falou: então eu também vou aceitar. E depois os irmãos, a família inteira veio, né? Porque ele foi sincero e não tentou mostrar uma fachada falsa religiosa. Ele diz: eu sou isso, eu já fiz tanta coisa errada e Jesus me ama. Não, e quando a gente coloca as nossas sombras, né, os nossos pecados à luz, você é curado, você é tratado e tudo mais. Eu passei anos assim sendo duas pessoas, né? Uma pessoa que eu gostaria que as pessoas gostassem e uma pessoa com as minhas dores, traumas, bagagens e as minhas escuridões. E aí eu comecei a pirar, né? Você fala: cara, peraí, eu tenho que ser uma pessoa só. E não é nem por isso, mas é porque eu preciso tratar, preciso botar isso pra fora, porque eu tenho novas histórias para seguir, eu tenho novas histórias para construir. Exatamente. Não dá para ficar carregando isso muito tempo. Assim, você carrega, você tem toda a sua... você aprende, tem todas as experiências, tira o positivo, negativo, tchau, beijo, tchau, hasta la vista, que eu nunca te veja mais, e você vai seguindo, né? E eu converso com muitas pessoas a respeito disso, e eu fui dando esses testemunhos sobre a minha vida, porque as pessoas ficavam assim: nossa, mas você? Eu falava: eu, gente, eu mesma. Eu... E o maravilhoso olha o que Deus faz de você quando você exatamente. Deixa, né? Essa é a questão. A gente não pode julgar. Eu aprendi a parar de julgar, porque quando eu vim assim, eu saí daquela conversão do que eu era, eu entrei na igreja, comecei a me transformar.
cara, eu virei uma pessoa insuportavelmente julgadora. Uhum. Eu comecei a apontar para todos os que andaram comigo lá atrás e que permaneceram ainda naquele status e falar como se eu fosse a melhor, porque eu estava num outro nível, porque agora eu aceitei Sim. Jesus, mas gente, que Jesus é esse que eu estou aceitando, que julga? Sim. Então não aceitei, Ele não tinha vivia- aceitado Ele ia totalmente. no meio dos pecadores e era criticado por isso. Isso. E ele dizia, não, essa é a minha missão mesmo, né? Amar quem precisa, curar quem precisa. Total. Até a parábola da mulher samaritana, que foi o que Deus falou comigo, tem falado comigo muito ultimamente, né? Você Uhum. vai como falar de mim no meio da onde você saiu. Lá da galera doida lá do surf, Isso. né, dos alternativos e não sei Aham. o quê. E eu tenho feito isso. Graças a Deus. E é engraçado, porque eu tô no meio, assim, que eu olho e falo, cara, não tem nada a ver, as pessoas totalmente de religiões, assim, muito diferentes, né? E aí eu começo a falar e a pessoa já tá vendo de forma E a diferente. luz de Jesus transforma a escuridão. Transforma. E quando eu falo, ela me transforma. É. Porque é sobre a minha transformação, não é nem Claro, sobre o outro. Eu não claro. falo para transformar o outro, eu falo para me ajudar. Tipo É. assim, fala, cara, me ajuda aí, Deus. Deus Porque- é bom, né? Ele e, é. E uma palavra para nós que nós consideramos servos de Jesus, nós precisamos resgatar um princípio da igreja do Senhor, que era o seguinte, que a gente é chamado para ser família espiritual. Tem uma passagem que fala assim, para confessar teus pecados uns aos outros. Por que a gente não pode fazer isso hoje? Porque o pecado é tipo câncer. Se você pegar cedo, né, câncer, hoje, graças a Deus, a ciência consegue curar câncer em 90 e poucos % dos casos se pegar cedo. Pecado na vida da gente também, quando você acha que eu não posso compartilhar que eu estou fraco, que eu estou com luta, tentação, aí você encobre e esconde. Aí é igual um câncer que cresce. Nossa, horrível. Quando, se você tiver gente, você pode vir e abrir e falar, gente, eu estou tentado por isso, eu pequei assim, aí você é lavado. O problema é que se você conta, alguém vai virar e falar, você ficou sabendo que ele fez isso? Né? Então nós temos que voltar a ser aquela igreja que é família, que é amor, porque isso atrai as pessoas para fazer parte e caminhar conosco e ter Jesus como o Senhor também. É isso, viu, gente? Você que tá aí todo amarrotado, solta esse negócio aí, vamos desamarrotar. Continua aqui com a gente, tá? Que esse bate-papo tá muito legal. Tá muito bom. Cíntia, o que você tá fazendo aí? Comendo minha compotinha, muito gostosa. E o pessoal tá te esperando pra publicidade. Não sei. Não, e olha só, tem várias, eles mandaram várias, não vai acabar, vai dar tudo certo, daqui a pouco eu desço. Primeira publicidade da Bendita Compota com a Bem Mais TV e você acabando com tudo. Ai, gente, eu não aguentei, tá muito boa. O que eu falo pra eles? Que é muito boa essa compota. Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários que impactam, e isso por um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio, vídeo dos seus produtos e serviços, vídeos para canal no YouTube, produção para programa de televisão, vídeos para redes sociais e anúncios online, vídeos para influenciadores digitais, registros de feiras e eventos corporativos com um repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para conquistar o seu público-alvo e vender mais através de vídeos que impactam. colabdobem.com.br. Oiê, tudo bem? Que foi? Machucou o braço? Desodorante vencido. Não, eu posso te ajudar. Eu tô usando da Caju Cosméticos, gente. Tô amando, ó, desodorante natural, sem metais pesados. Ó o cheirinho, que gostoso. Uma delícia. Bom, né? E se você quer adquirir o seu também, você vai lá no Instagram da Caju Cosméticos e com o cupom do Viva Mais Leve você ainda tem descontinho. Quem sabe você não vem aqui na Bem Mais TV para fazer uma publi dessa. Voltamos aqui no Viva Mais Leve. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é o nível de permissão que você dá para sua vida? Mas não é aquela permissão de poder fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, sem avaliar o que você está fazendo, mas é permitir de você
ser mais amoroso, permitir de você ter uma vida melhor, um trabalho melhor, cuidar melhor da sua saúde, sabe? Permitir você mesmo falar coisas positivas, palavras positivas sobre você e sobre tua vida. Qual é o seu nível de permissão, né, pastor? Como que a gente, essa questão da permissão faz com que, aliás, a gente só pode Deus entrar na nossa vida se a gente permitir, né? Deus é muito respeitador do nosso livre-arbítrio, né? Esse é o legal. Eles falam que o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não se força, ele não, né, impunha, ele chama para convicção de pecado e mesmo assim ele chama para a gente decidir segui-lo, né? Deus quer quem segue ele de coração porque ele deseja seguir, né? Ele não quer por medo, por imposição, mas porque você quer relacionar com ele. É. E aí, quando a gente fala assim sobre a gente se abrir para poder receber, é necessário que assim, você que está aí nesse momento conturbado, achando que Deus não está contigo, que não vai te dar as mãos, assim, que sua vida está acabadona, cara, começa a falar palavras positivas sobre você, mesmo que você não acredite, tá? Olha pro espelho e começa a falar para aquilo ir entrando e mudando o seu astral, né? Assim, nós temos que tomar posse dos princípios da palavra e nós temos que passar por um processo que é uma transformação da mente. É. Então, parte desse processo é sim declarar coisas, né? Se você quiser segurar, esse devocional, uma promessa por dia, faz um trabalho exatamente isso, uma reprogramação da nossa forma de pensar. Ele pega todo dia do ano, né, uma promessa bíblica, faz um estudo sobre a promessa e depois, por último, tem personalizado a promessa para você declarar sobre tua vida. Essa parte aqui, onde você declara a promessa sobre tua vida, porque muitas vezes é o processo de a gente fazer uma reconstrução espiritual, forma de pensar, é nisso, né? Começando a ficar cheio da palavra de Deus, né? Inclusive, o Jesus diz que o discípulo verdadeiro dele permanece na sua palavra. Ao permanecer na palavra, que a gente é transformado e mudado, né? Então, o processo de, às vezes, declarar algo é muito de Deus, então eu concordo com você. Totalmente, declarar. Eu venho mudando muito a minha vida quando eu comecei a declarar sobre mim, sabe? Mas assim, declarar não é aquele pensamento que vem querendo te rebaixar, quebrar aquilo, quebrar esse pensamento humano, né? Da nossa humanidade, né? Da nossa queda, das nossas questões malucas aí que a gente tem na nossa mente. E assim, essas questões malucas. Eu tive essas questões malucas. Eu tive uma época na minha vida que eu entrei numa crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido antes e eu ficava o tempo todo com ansiedade, com medo, o que podia acontecer de ruim. E eu, né, tomado por aquilo, que eu comecei a não consegui nem comer, perdi peso e eu já estava em forma na época, então não era perder peso de uma forma bacana. E ansiedade, comecei a ficar travado. Eu nunca tinha experimentado algo assim. E até uma palavra para quem está assistindo. Como é que eu quebrei isso? Eu comecei a pegar todo tipo de passagem bíblica sobre exatamente essas questões de poder ter a paz de Deus, não precisar ter ansiedade, várias passagens. Eu printei e colei em todo tipo de lugar, no espelho do meu banheiro, quando eu estivesse escovando dente, fazendo a barba, eu ficasse repetindo. E comecei a ter em todo lugar e fiquei repetindo, e comecei a transformar a minha forma de pensar e em poucos dias, assim, eu quebrei aquela crise de ansiedade, venci e graças a Deus foi embora, sabe? Mas eu entendo, tenho compreensão de às vezes quem está em depressão, ou ansiedade, ou crises, porque podem nos pegar. E o segredo de quebrá-los é a palavra de Deus. É a palavra, porque a crise, o medo, essas coisas tudo paralisa, né? Aí você tá naqueles momentos, aí começa a vir, aí você abre a porteira, caraca, vem um monte, começa a vir. Se eu não conseguir antes de abrir a Bíblia, dá uma vibrada assim, né? E você vai dar aquele e você vai, começa. E assim, foi assim, esse meu processo também foi assim, eu abri e falei assim, cara, eu não acreditava em nada daquilo sobre mim, mas aí foi aos poucos vindo, e você vai se empoderando, mas de uma forma positiva, porque começa a vir um sentimento bom, sabe, de amor, de compaixão, de você se abraçar e tudo que é Deus fazendo isso, né? É incrível, né? É muito incrível.
E assim, essa questão desse livro, porque Deus ama pessoas atrapalhadas, é muito forte. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, assim, como que surgiu essa vontade, como Eu, que Deus revelou, né, para eu escrever. estava para ter a minha quarta cirurgia, por causa do pescoço quebrado, que eu quebrei meu pescoço, né? E depois as sequelas. E foi um período muito ruim. Eu fiquei alguns anos fora de cena. É por isso que eu saí de mídia, parei de escrever livros. Eu pregava, mas cada vez menos, porque eu não aguentava com as sequelas de ter quebrado o pescoço. E sem entrar na história toda, eu tive 3 cirurgias para reconstruir. Deus colocou a mão. E aí, quando estava acabando a pandemia agora, 3 anos e pouco atrás, eu falei, bora voltar à forma, vou malhar, né? Esse programa, inclusive, é sobre uma vida mais leve, Isso. né? E ser Se saudável, se alimentar cuidar é bem. importante, né? Então eu falei, vamos voltar à forma, comecei a malhar e eu exagerei um pouco talvez, na questão de começar muito rápido, levantando pesos, e eu senti um negócio quebrar no meu pescoço. O aço fez, né? Porque eles tinham reconstruído meu pescoço. O titânio, perdão, não é aço, é titânio, né? O metal que estava ali, ele é colocado só para segurar enquanto funde as vértebras, no caso da cirurgia que fizeram para mim, né? Só que entre duas das vértebras não pegou. E aí, quando eu comecei a malhar, o titânio não aguentou, ele quebrou e eu estava de volta a estaca zero. Ai. E aí, nesse momento, eu volto a sentar numa poltrona que durante anos eu tinha sentado, enquanto eu estudava a palavra, ouvia de Deus, mas dor tremenda. E eu tô assim, poxa, eu achava que eu já estava bem restaurado, ia voltar para a vida e eu tô de volta. E me chega a notícia que um cara que igual um tio para mim, que eu amo muito, ele tinha pegado Covid, destruiu os pulmões, ele estava vivo por aparelhos, semicoma, e eles iam desligar os aparelhos e deixar morrer porque não tinha mais chance de viver. E uma outra irmã que ajuda muito no nosso ministério, ela faz parte de um grupo de universidades que sempre abria os campos para a gente usar. Eu acho que o correto quando é plural no latim é campi, né? Mas o Uhum. pessoal, a gente acaba falando campus mesmo Campus. no plural. Mas assim, a gente usava, né, as sedes deles para eventos, trabalhava com jovens, e ela pegou uma bactéria que come carne humana, estava Ah, atravessando os intestinos e nem um antibiótico matava, e ela estava em coma e ia morrer. E eu sentado na minha poltrona, no meu escritório caseiro, eu meio que bati o pé. Falei, Deus, eu sempre te servi, sempre me esforcei para fazer a tua obra, custar o que custar, desde aquele chamado lá atrás. E então o Senhor vai fazer o seguinte: se o Senhor me ama mesmo e gosta de mim mesmo, o Senhor que vai provar para mim. O Senhor vai fazer 3 coisas para provar para mim que me considera mesmo. O Senhor vai curar Ken, que dentro de 1 hora eles vão desligar os aparelhos, desenganado, a ciência não tem chance de curar ele mais, está morto a nível natural. O Senhor vai curar a Adriana, que está em estado de coma e à beira da morte. E o Senhor vai me dar minha saúde de volta para eu avançar com a missão que o Senhor me deu, de chamar as pessoas para serem verdadeiros discípulos de Jesus, chamar a igreja a uma restauração, voltar para a palavra, né, algo novo que o Senhor quer fazer. Então o Senhor vai me dar a saúde de volta. Na hora o Espírito Santo falou comigo assim, bem nítido, eu farei os 3. Na hora que o Espírito Santo me fala, farei os 3, eu não soube na hora. Fiquei sabendo depois. Exatamente naquele instante, nós cruzamos, quando eu fui na Califórnia visitar o casal, que ele é igual tio para mim, nós cruzamos o horário, e naquele exato instante que o Espírito Santo falou, farei os 3, ele levanta da cama, volta a si, começa a conversar, e hoje está saudável e meu forte. Deus. Na hora, assim. Quando eu contei que eu falei com Deus, nessa hora, e ele tal, o marido e a esposa choraram de pranto, assim, mais de 15 minutos. Nossa. Olha como que Deus é bom. Em algumas horas, a Adriana sai do estado de coma, a bactéria que nenhum antibiótico matava morreu e ela voltou à vida, né? E voltou à atividade. E poucos meses depois, após mais uma cirurgia, né? O cirurgião me liga, falei, eu vi os exames finais, você está curado, pode voltar à vida normal, né? Uau. Então Deus é tremendo, É, né? é E sim. Ele nos dá esses novos momentos, novas chances, como Ele age em nossas vidas. E uma coisa que eu ouvi numa fala sua foi a respeito de que quando sai uma coisa que não é boa, numa coisa ruim, né, da nossa vida, milagres acontecem. Se a gente, Imediatamente. se a gente confiar em Deus, às vezes é imediato, às vezes não. Hum, No meu caso do pescoço foram anos, mas no final recebi os milagres, né? sim. E Deus me restaurou. Às vezes Deus usa o período que eu chamo de período de Jó,
onde ele permite adversidade, mas é para a gente passar a confiar mais no Senhor e deixar Deus agir em nós. Porque quando tá tudo bem, né? Quando você tá com dinheiro, tá com estrutura, tá com essas coisas, seus filhos tá tudo bem, aquela coisa assim, você fica meio que, tá tudo certo, né? Às vezes você até paralisa no entregar a Deus, né? Deixa de olhar para o espiritual e passa a ficar olhando só para coisa material, sendo que aqui na verdade, o foco é o espiritual, né? A gente evolui espiritualmente. E aí, quando acontece a coisa ruim, que tu perde alguma coisa, se machuca, fica doente, alguém falece, aí você pega e volta para Deus, né? Então, gente, desculpa, isso aí é da mente nossa, que a gente que faz assim. Então, ele acaba, não sei, acaba tratando assim com a gente também, né? Como ele faz. E tem a ver com esperança. A Bíblia fala bastante da esperança que Deus nos dá. Esperança a nível bíblico é um pouco diferente da esperança que nós usamos no dia a dia, no cotidiano. Porque nós falamos esperança, gente, é tipo assim, eu estou fazendo a prova para tentar um concurso para uma vaga pública. Aí a pessoa fala, eu espero que dê certo. Na realidade, ele fala, eu espero que dê certo, ele acha que não vai dar certo. E aí eles falam a esperança última que morre, né, e tal, porque a gente fala esperança quando na realidade a gente não tem expectativa boa. Na Bíblia, esperança é ter uma expectativa do que Deus vai fazer com firmeza. Então, se você está com depressão, ansiedade, né, algum tipo de distúrbio emocional, mental, o segredo é impedir a Deus para te dar de novo a esperança que Ele dá, de expectativas num Deus que mesmo na adversidade nos ama e vai agir em nossas vidas. É isso aí, porque tem que começar da gente, né? A gente é que tem que tomar a primeira atitude e querer mudar, né? Então, vocês continuem aí com a gente e não sai daí não, toma a atitude de mudar. Tá muito bom. Cíntia, o que você tá fazendo aí? Comendo minha compotinha, muito gostosa. E o pessoal tá te esperando pra publicidade. Não sei. Não, e olha só, tem várias, eles mandaram várias. Não vai acabar, vai dar tudo certo, daqui a pouco eu desço. Primeira publicidade da Bendita Compota com a Bem Mais TV e você acabando com tudo. Ai, gente, eu não aguentei, tá muito boa. O que eu falo pra eles? Que é muito boa essa compota. Mostre para o mundo que você tem para vender através de vídeos publicitários que impactam, e isso por um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio, vídeo dos seus produtos e serviços, vídeos para canal no YouTube, produção para programa de televisão, vídeos para redes sociais e anúncios online, vídeos para influenciadores digitais, registros de feiras e eventos corporativos com o repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para conquistar o seu público-alvo e vender mais através de vídeos que impactam. colabdobem.com.br. Ué, o que houve? Ai, minha boca tá muito ressecada aqui, ó, no seu sol, frio. O que é isso? Hidratante labial da Caju Cosméticos. Mentira, você comprou? Com o cupom de desconto do Viva Mais Leve. Ai, arrasou, gente. Poxa, eu que sou apresentadora do programa, nem tenho o meu, você já agitou o seu, né? Olha. Tem. E se você quiser também ter o seu produto da Caju Cosméticos, acesse o Instagram deles, adquira o seu, com o cupom Viva Mais Leve você tem um descontinho. Quem sabe você também não vai vir fazer uma publi aqui da Caju Cosméticos na Bem Mais TV. Voltamos aqui no Viva Mais Leve, estamos com o pastor Gary Haynes falando sobre coisas muito legais. E um dos livros, gente, que ele escreveu é Por que Deus Ama Pessoas Atrapalhadas. Eu já mostrei aqui para vocês. Mas tem uma coisa muito curiosa, muito top, que vocês têm que ver e vão sentir no coração de vocês. Tá vendo essa capa aqui? Isso aqui é uma cumbuquinha de cerâmica que quebrou. E aí eles usam uma técnica, né? É uma arte japonesa. Uma arte japonesa. Kintsugi. Se quiser ler esse pedacinho, ele explica. E olha, o que ela faz? Ela dá uma nova chance ao objeto, ressignifica
e dá um novo valor ao item e valoriza e celebra as imperfeições do objeto em vez de escondê-las. Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre você colocar todos os seus pecados, todas as suas sombras na luz, né? E para que elas sejam curadas, para que você melhore, para que você evolua. Nossa, tudo a ver. Como é que foi, assim? Como é que veio essa ideia da Esse capa? veio depois da última cirurgia para reconstruir meu pescoço. E eles me abriram metade do corpo, puxaram ali e depois costuraram e eu estava em casa. E esse tipo de cirurgia dói um pouco a recuperação, né? Né? Um pouquinho, Como né? não? E aí eu não estava conseguindo dormir. Eu nunca fui uma pessoa de resmungar. Então, em vez de ficar lá assim, na cama, eu levantei e dei passinhos leves, lentos e comecei a orar. Aí eu fui levado a pensar, poxa, a gente acha que os heróis da Bíblia eram semi-perfeitos, né? Nunca falharam, mas não. Todos os principais líderes e heróis da Bíblia falharam de alguma forma grave. E mesmo assim, Deus usou a vida deles. Eu comecei a ponderar isso e eu fui tomado com o título do livro, Por que Deus Ama Pessoas Atrapalhadas? E eu virei a noite inteira esboçando o livro. Uau. E aí, isso 3 anos atrás. Aí, consegui, nesse ano, no primeiro trimestre desse ano, fiquei semanas assim, escrevendo direto e consegui terminar o livro, sabe? Então, foi algo assim, nascido da dor. Da tua Né? experiência de dor mesmo, né? E eu com compaixão das Sim. pessoas que a gente descarta no movimento cristão hoje, que não devemos. Deus não agrada com nossos pecados. Ele não apoia nosso estilo de vida pecaminoso, mas ele nos ama mesmo assim e Sim. quer trazer mudança para nós. Então esse foi o coração do livro. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, como Deus nos ama e Ele é a graça, Ele nos dá a graça, então assim, eu posso ficar também pecando que Ele vai também lá e me também não é perdoar. verdade, é outro Não é extremo. verdade, porque você está trazendo, você está abrindo um monte, vou falar, você está trazendo situações que não são positivas, que vão te trazer uma consequência negativa. Então assim, gente, a conta não fecha, dá licença, né? Só parar para pensar, pô, tá fazendo um monte de besteira e tu tá plantando maçã e quer colher laranja, fica difícil, né? Exatamente. Você desse mundo da Eu ilusão. falo disso também no livro, né? Só porque Deus nos ama, porque somos atrapalhados, não quer dizer que você pode pecar à vontade, Sim. né? O James Bond tinha licença para matar, nós não temos licença para pecar. E a gente está aqui para evoluir também, né? Para sermos pessoas melhores, para a gente tratar essas nossas questões. Mas se cair no meio do caminho, Deus tem graça e nos levanta de novo. Porque é uma queda com arrependimento, né? Exato, esse é o segredo, arrependimento. Porque é muito diferente de você pecar e falar assim, se dane, tô nem aí. E você já fica manipulando aquela coisa. Não, eu vou fazer, tu já faz um plano para aquilo. Mas, cara, se as pessoas fizerem, a criatividade que elas têm, usasse para coisas boas ao invés de para coisa ruim, gente, o mundo tava como? Top demais, né? É verdade. E assim, tem uma outra coisa que eu queria falar, que tem muito a ver com esse best-seller aqui, né? Do Poder da Língua. Que as pessoas ficam falando muito sobre a questão de Deus, do porquê que Deus... se Deus fosse bom, se Deus fosse justo, Ele não deixaria o mundo ter sofrimento, não deixaria as crianças passarem fome, não teria guerra, não teria um monte de coisa. Mas, gente, primeiro que temos o livre-arbítrio e segundo que... Ele é bem isso aqui, é um resumo de um caminho A e um caminho B, né? E Deus, ele é glorificado através de resgatar-nos da nossa vida atrapalhada. Então ele é glorificado através disso. Primeiro, Deus, como falamos mais cedo, ele respeita o livre-arbítrio, né? E então a tragédia, doença, morte, tudo isso veio através do pecado. Só que Deus tem um plano para nos resgatar e a gente poder voltar a viver a eternidade sem pecado em relacionamento direto com Ele. Por isso que é tão importante a gente escolher de servir Ele hoje para a gente poder ter essa eternidade com Ele, que é o plano dele, é esse resgate do plano original. Então Deus é bom, sim, né? O homem que muitas vezes não é, mas aí vimos em Deus, ele nos resgata. Sim. Né?
E como é que foi o processo desse livro de virar best-seller? Pela graça de Deus, nós estamos comemorando que ele chegou em 500 mil de cópias vendidas, né? E durante 2 anos depois do seu lançamento, foi o livro evangélico que mais vendeu no Brasil. E isso veio de uma forma intencional. Uhum. Eu tinha já escrito 2 livros, que assim, saíram, mas nada assim espetacular, bem mediano. E eu comecei a pensar, o que que faz um best-seller? Vamos aprender. Aí eu peguei um monte de best-sellers de tópicos diferentes, alguns que a gente chama secular, nem respeita as coisas de Deus, outros evangélicos, e comecei a estudar o que que tem, quais elementos tem em comum em best-sellers. Depois eu peguei um livro que o cara fala disso, assim, que ele ensina você o que que faz um best-seller, e fiquei algumas semanas só estudando isso. Aí eu decidi, falei, eu vou escrever um livro, vai chamar O Poder da Língua, e eu vou trabalhar para ele virar um best-seller nacional. E aí eu comecei esse trabalho, pegando os segredos que eu aprendi ali, né, e colocamos em ação no livro, né, e graças a Deus virou esse best-seller que virou. Eu estou sendo chamado por algumas pessoas para dar um curso sobre como escrever um best-seller, e se Deus quiser Uau! ainda vou marcar esse Vai curso, dar. sabe, para ensinar esses princípios. E aqui é muito legal, olha, fala sobre poder da morte, o abuso do nome do Senhor. Ah, isso é interessante. Eu Sim. queria que tu falasse um pouco pra gente sobre isso, porque a gente toda hora fala, ai meu Deus, ai Jesus, Isso é ai não sei usar o o nome do quê. Senhor em vão. Em vão. Você usa como expressivo. E a pessoa que é cristã, ela está fazendo isso no lugar de falar palavrão. Antes ela falava palavrão e agora põe o nome de Jesus. Verdade. Antes que Eu você nunca falasse tinha parado pra palavrão, pensar nisso, antes gente. que falasse palavrão era melhor do que usar o nome do Senhor em O vão, nome porque em Deus vão. não aceita a gente usar o nome dele em vão. Temos que ter honra e respeito ao nome dele, Sim, porque representa a pessoa dele, né? Então falo com mais detalhe nesse segundo capítulo do sobre livro isso. sobre a importância de você aprender, né, a honrar o nome do Senhor. A oração do Pai Nosso, Hum. ele fala, santificado seja teu nome, não é porque o nome de Deus não é santo, mas como a oração da gente falando com Deus, ele está dizendo para a gente pensar, Deus, eu quero que seu nome seja santificado na minha vida, na Na minha minha boca. Ele vida. está falando sobre isso na Sobre oração do Pai isso. Nosso, de não usar o nome dele em vão. Uau, nunca tinha parado assim para pensar sobre isso. Fala sobre o poder da língua, uma força sobrenatural que tem no Espírito Santo que habita em nós, liberando milagres financeiros, total isso com o poder da palavra, Uhum. porque a gente fica se achando não merecedor, que não vai conseguir, que não sei o quê, fica falando, ai, tô sem dinheiro, ai, tô sem dinheiro, tô sempre sem dinheiro, mas você fala tanto isso que tá ficando sem dinheiro mesmo. E envolve ser generoso também, e também a língua está envolvida nesse processo. Eu, antigamente, vivia sustentado pela fé. E tinha gente que mandava oferta, me ajudava, e às vezes demorava a entrar e tal, e eu tinha que ficar batalhando nisso. Eu me lembro um mês que eu tinha que pagar minhas contas todo mês, aluguel, aquelas coisas que todo mundo, né, que tem que Todo mundo, né, lidar, que todo mundo vive, sabe, né? todo mundo que está no mundo real, que não tem pais ricos, né? E eu não tinha o dinheiro, eu tinha metade do dinheiro para pagar tudo. Falei, já que eu não tenho, Deus vai ter que fazer mesmo, deixa eu pegar essa metade e doar. Aí eu chamei Uau. uns missionários, amigos, passa aqui em casa, eu tenho uma oferta para você. Aí eu dei tudo que eu tinha, eles achavam que eu estava na abundância, eu estava zerado. Dei Zerado. tudo, falei, agora Deus vai ter que fazer tudo. Em poucos dias veio o dobro do que eu precisava, eu paguei as contas todas e sobrou mais uma quantidade. Sabe? Gente, Mas envolveu eu declarar, eu vou viver pela fé e Deus vai agir. E ele fez. nossa, que legal, que muito forte isso. Aqui, outras coisas, o poder para expulsar o demônio e curar. As pessoas têm mais medo do que de uma palavra demoníaca do que crença numa palavra de Deus, É né, de verdade. Cristo. Inclusive, em relançar esse livro, agora, para comemorar 500 mil de cópias vendidas, escrevi um novo capítulo, chama O Poder da Bênção. E li, eu ponho uma declaração que eu vivo, era particular para mim, agora eu estou compartilhando para todo mundo, que eu sempre declarava, o poder da bênção de Deus é maior do que o poder da maldição de Satanás. Total. Então não temos que ter medo quando somos maldiçoados. A gente devolve dizendo, eu abençoo para a vida, e aí você vê que em vez de ser amaldiçoado, o outro acaba sendo tocado por Deus. Eu tenho uma história muito forte ali, que não tem tempo agora para contar, mas quem pegar o livro e ler vai ver, sobre exatamente isso. Um satanista que me amaldiçoou à morte,
e eu devolvi abençoar ele para a vida. E no final ele veio para Jesus como Salvador. Esse é o fim da história, maravilhosa. Gente, maravilhoso. E é sobre isso mesmo, a gente está aqui sobre isso, para ser luz nesse mundo. É. E, gente, olha, amei esse bate-papo, amei toda a pesquisa, né, que eu fiz para a E tá gente de parabéns, isso conversar. é uma entrevistadora top, né, que pesquisa antes e faz esse Obrigada, dever de casa. Parabéns. Porque para a gente poder conversar com profundidade Uhum. também, né? Porque tem tantas coisas legais para extrair, tantas experiências, e pelo que eu vi, é tudo repleto de experiências, não é uma coisa que contou do nada, não, mas é do que viveu, do que sentiu, do que fez, do que transformou, do que foi transformado e transformou as pessoas também. Então, assim, um prazer enorme de estar conversando. Obrigada por estar aqui com a gente no Viva Mais Leve, tá? Ó, quem quiser adquirir os livros, faz como? Nós vamos colocar na tela aqui agora, né? Uhum. Nosso portal ministerialosdiscípulos.org.br. Aí ali tem uma telinha que você vai lá em loja, ou também tem todo lugar os livros estão, né? Então, se não Muito quiser ir bom. no nosso, né? Tem como pegar em todo tipo de rede, distribuidores Livrarias e online e tudo tal, tá mais. bem difundido. Legal, é isso aí, gente. Muito obrigada, É um gratidão. prazer, viu? E gostei de você e você Obrigada. é muito boa entrevistadora. Obrigada. É isso aí, gente. Viva Mais Leve fica por aqui, mas isso não quer dizer que a vida mais leve vai acabar. Então, ó, continuem aí todos os dias, tá levantando com esperança, força, foco, fé, porque é assim que a gente conquista as coisas, tá? Um beijo no coração de vocês. Aqui estamos na Bem Mais TV. Esse foi Viva Mais Leve. Para ver os nossos conteúdos, acesse as nossas redes sociais, canal no YouTube e tudo mais. Fiquem com Deus. Beijo no coração.